Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo de Agora Eu Te Vejo. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. E eu estou hoje aqui com Marina Barbosa Brecheret. Por que eu estou falando isso? Se você conhece aqui em São Paulo, o Parque do Ibirapuera, né? Um dos maiores artistas brasileiros. Agora a Marina faz parte dessa família, mas eu a conheço há mais de 23 anos, né, Marina? Nós trabalhamos juntas na Unilever, numa multinacional, e depois de anos nos reencontramos para fazer esse trabalho sistêmico de relação sistêmica profissional e empresarial. Então, Marina, muito obrigada por ter aceito estar aqui conosco, tá? E me fala um pouquinho da sua trajetória, né? Porque fazia muito tempo que a gente não se encontrava e foi uma honra poder fazer parte da Inner Beauty, que é a empresa que significa... Beleza interior. E a gente vai falar um pouquinho de criação de marca. Vamos lá. Fala um pouquinho, Marina, desse teu processo todo. Bom, primeiro eu queria te agradecer, é muito especial para mim estar aqui. Você é uma pessoa realmente que eu admiro, toda a sua transformação. Eu venho acompanhando, né, mesmo não estando próximo em alguns momentos. Sim. Mas eu acredito muito no que você faz, então é um prazer estar aqui para falar hoje. Obrigada. Falando um pouco da minha trajetória, né? Sim. Bom, então eu também comecei em marketing, né, trabalhando em multinacional com grandes marcas. Depois eu fiz o processo de transformação pessoal nos últimos 20 e tantos anos que a gente falou. Sim. Então, fui trabalhar com os indígenas, fiz mestrado em antropologia, depois fui trabalhar com sustentabilidade multinacional novamente. E aí, nesse momento, há 3 anos atrás... E calma, porque isso eu não esqueço, que você que trouxe o Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz pro Brasil. Nossa, eu fico muito orgulhosa disso, né? Então... responsável, 2006, pois é, 2006 por trazer o Yunus para o Brasil. Então, ó, quem quiser foco em sustentabilidade, né, o SG, já acessa a Marina, viu? Porque é a especialista nisso. E agora fala da tua empresa. Bom, e aí eu criei a Inner Beauty há 3 anos e pouco. Foi pós-pandemia, ali no momento de pandemia, junto com a minha irmã gêmea, Helena. Então a marca chama Inner Beauty. É uma marca de beleza limpa, que a gente traz, além de a proposta, a gente acredita da beleza, ser muito além da beleza, né? A gente também cuidar do nosso interior, que a beleza vem de dentro para fora. Sim, sim. E aí a marca a gente desenvolveu, lançou no mercado, hoje a gente está em algumas perfumarias, a gente está em farmácias, em várias lojas em São Paulo, então... E assim, quando nos reencontramos, né? Você falou, Maria, olha, eu te vi, eu quero trabalhar a questão da minha empresa. Eu achei muito interessante, por quê? Porque eu já vou trazer um dado das relações sistêmicas, né? Gêmeos. O que acontece com os gêmeos? Ela é gêmea. Mano, ó, Helena, um beijo pra você, viu? E eu bobiei, né? Podíamos estar as duas aqui, né? Pra mostrar as duas bonitinhas aqui. Por quê? Quando você tem gêmeos na família, é o único momento onde, num relacionamento, quem vem primeiro não é teu companheiro. Tá? Então, nas relações sistêmicas e na sociedade e tudo mais, né? O que acontece? Sempre o principal, quando você tem um relacionamento, é o seu companheiro ou tua companheira. Mas, no caso de gêmeos, e é a única exceção sistêmica, o gêmeo vem antes. Né? E se você fala, não, para, larga tua irmã, primeiro sou eu, aí você vai ter confusão. Aí você perde força no relacionamento. Né? E a mesma coisa, acho que eu lembro que você trouxe a questão da parte empresarial. E na empresa, o que acontece? É importante cada um ter o seu lugar no negócio. Né? Quando eu assumo o meu lugar na família, eu assumo o meu lugar no mundo. E em alguns momentos você fala assim, eu sou marketing, eu sou financeiro. Né? Como negócio, nós temos 3 pilares que são os mais importantes. Operacional técnico, a parte de marketing e vendas e o administrativo financeiro. Então, tem que ter esses 3 pilares. Eu não lembro, mas eu lembro que a gente trabalhou exatamente isso, cada um no seu lugar. Né? Hoje, quem cuida do quê? Vai lá. Não, como nós somos ainda uma empresa, né, uma startup, Sim. uma empresa pequena, então eu cuido dessa parte comercial, vendas, Sim. Também a parte administrativa financeira, eu que tenho essa gestão. Tá. Enquanto isso, a minha irmã tem um olhar mais para a parte de fornecedores, desenvolvimento, desenvolvimento, sim, novos produtos, que é uma parte grande também, importante do nosso com certeza, negócio. E também ela tem uma parte de olhar as redes sociais, de fazer toda essa parte de comunicação. E uma dúvida, né? Quem que é a mais velha? Bom, segundo você, mas eu que nasci primeiro, então eu seria a mais velha dentro do que nasceu primeiro.
Sabe por que eu pergunto isso sempre? Na ordem e hierarquia, existe a ordem dos irmãos. Né? Um exemplo é assim, quando Apolo foi para a Lua, na espaçonave lá, só tinham irmãos mais velhos e filhos únicos. Então, qual que é o papel do mais velho? Ele abre caminho para os outros. E num sistema, né, no sistema familiar, o sistema não admite missões não cumpridas. Então, quando você tem os irmãos, a gente tem que agradecer quem veio antes. É como se você ele pudesse deixar o caminho dos seguintes mais leve, né? E quem que teve a ideia do negócio? Como que começou o seu negócio? Bom, eu já tinha o CNPJ, a empresa, porque eu já fazia um trabalho de consultoria para startups nesse momento. Tá. E aí a gente incluiu a nova empresa, inclusive incluí minha irmã dentro desse CNPJ. E eu te pergunto isso porque, né? Quando você cria uma empresa, quem teve a ideia, tá? É o primeiro. Porque tem que ter ordem e hierarquia no negócio. Quando eu faço uma dinâmica sistêmica, eu coloco a ordem das empresas, né? E muita gente não fica atento em quem teve a ideia. Às vezes, até, por exemplo, foi meu irmão que abriu o negócio, mas quem teve a ideia fui eu. Então, para quem que a empresa olha? Para quem teve a ideia. Para quem começou o embrião daquilo se formar. Né? E isso é importante para você fazer a ordem e a hierarquia na empresa. Né? Então, por isso que a gente trabalha muito essa questão. E me fala um pouquinho, como que isso te ajudou depois no andamento do seu dia a dia? O que foi mais importante, né, assim, foi isso, de cada uma saber o seu lugar, né? A gente, Sim. Acho que eu já venho fazendo um trabalho também, assim, eu acredito muito no autodesenvolvimento, Sim. que a gente tem que saber, e como sendo gêmea, né, ao longo da vida eu tive vários desafios em relação a isso. E falando um pouco da empresa, quando você sabe o seu lugar, as coisas realmente fluem, porque Sim. eu sei qual também é o meu potencial, no sentido qual é a minha habilidade, e eu consigo O seu ponto enxergar forte, né? que a minha irmã tem as habilidades dela, que realmente não são as minhas. Sim. Então, assim, quando você enxerga isso, é tão mais fácil, porque apesar de ser uma empresa, ainda é uma gestão familiar pequena, nesse sentido de... você tem a clareza e as coisas ficam realmente mais leves, mais fáceis para cada um. Eu adoro essa frase, que eu falo todas as vezes e eu volto, né? Porque muita gente não sabe o teu lugar no mundo, né? E você encontrar o seu lugar na família te traz a leveza para encontrar o teu lugar no mundo, né? E vocês têm uma irmã mais velha, né? Continua lá em Bragança? Continua em Bragança. Manda um beijo pra ela. Por quê? Porque então você não é mais velha, né? Das gêmeas não, das você gêmeas, agora eu tô falando, não, das gêmeas você é mais velha. Mas então, na empresa você vem primeiro, porque até o CNPJ olhava para você, né? Ele começou com você. Quando você compra uma empresa que já está no mercado, a gente tem que olhar com carinho no primeiro dono. Por quê? Porque se eu já comprei uma empresa que está no mercado, né? Os colaboradores, se você não honrar quem veio antes, sentem que estão traindo o primeiro dono se te seguirem. Né? Por quê? Nos nossos relacionamentos, a gente acessa o nosso campo morfogenético, né? Que tem aqui a nossa memória genética e tal. Mas a empresa tem um campo mórfico. Então, a forma que a tua empresa foi criada, né? A tua história impacta no resultado da empresa. Então, se eu tenho muitas falências, né, no histórico da minha família, a chance de eu não trabalhar e falir é grande. Porque eu vou querer honrar os meus ancestrais, né, os meus pais, avós, bisavós, repetindo esse padrão de falência. Então, traição. Tem muitas histórias de traição. Pode ser que você não seja traída no relacionamento, mas você pode ser traída na sua empresa. Porque se eu ainda julgo alguma situação de traição que aconteceu lá atrás, pai, mãe, avô, eu trago essa dor da traição para o meu negócio. Tá? Então, a nossa empresa, ela é um ser vivo também. Agora você tinha falado da questão da marca, né? Isso, então, vai lá. Quem teve a ideia da marca? Eu. O nome. Né? Profunda, beleza profunda. Beleza interior. Beleza interior, isso. Inner Beauty, isso, Inner Beauty. Beleza interior. Então, vamos lá falar um pouquinho de marca. Nós trabalhamos com desenvolvimento de marcas, né, na Unilever. Quando você tem a marca, então tem a marca mãe, Inner Beauty. E aí você vai ter os produtos. Como que eu coloco a ordem deles? Né?
a ordem de criação dos produtos, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado quando vai deletar um produto, né? Que a gente fala delistar, né? Delistar um produto, né? Por quê? Porque talvez ele tenha sido muito importante para o desenvolvimento da tua empresa. Sim. Então, antes de criar e delistar um produto, que é o que a gente falava, né? Fazia, veja e faça isso com honra, né? Não é assim, não, tá bom, daqui não deu resultado, tchau. Não. Você também olha com muito carinho e agradece essas marcas. Né? Você está com um portfólio enorme, né? Quais são os produtos? Começou com quais produtos? Nós temos hoje 11 produtos. E o interessante que você está falando é que o nosso primeiro produto que a gente criou, isso foi uma criação, isso que eu falo voltando da marca, eu tive a ideia do nome, mas a criação a gente fez tudo juntos, cada um colaborando. Agora, do produto, esse foi muito interessante. A gente teve a primeira ideia desse produto, que é o nosso óleo corporal. E quando a gente teve a ideia, o perfumista já trouxe o cheiro, já veio meio que uma criação, né? Que foi quase uma sincronicidade. Sim, sim, E no final, hoje em dia, esse é um produto que é o nosso carro-chefe. Que legal. E é o primeiro, né? Sim. Assim, foi o primeiro que realmente foi a criação e que a gente... Esse é aquele de corpo? É o óleo corporal para tomar banho, para hidratar a pele no banho. Que legal. Também traz equilíbrio emocional. É maravilhoso. O cheiro dele é maravilhoso. E você tem todo um significado. O teu produto, ele está associado à criação da imagem de marca, né? O que tem de diferencial hoje no teu produto que está ligado à marca? Bom, a gente acredita, nós somos uma marca de beleza limpa, né? Sim. Então não tem nenhum ativo proibido, parabeno, petrolato. A gente acredita muito que a beleza, né, que os produtos de beleza, eles podem nos ajudar a encontrar o nosso equilíbrio energético, emocional, enfim. E também cuidar da pele. Esse é o momento que você tem de autocuidado. Sim. Né? Então, por exemplo, no banho, que é o momento que a gente tem, as pessoas estão tão corridas, é assim, precisa ser uma coisa muito rápida, e é um momento que você consegue se conectar consigo através de um banho, de um produto que hidrata a pele, que te abraça, que cuida, né? Assim, então, o nosso diferencial é muito isso, de escolher ativos de alta qualidade, ativos naturais, de beleza limpa, mas que trazem resultado para a pele e, ao mesmo tempo, traz aromaterapia para os cosméticos. Então, a gente tem essa parte de equilíbrio das emoções. E que tem tudo a ver com a marca, a criação da marca. E eu vou te contar mais. Você sabe que você tem costume de se banhar com sal grosso? Né? Você já ouviu assim, mamãe fala assim, vovó fala, toma um banho de sal grosso. E aí você fala assim, eu não vou fazer nada disso, coisa, né, de vó. Na época da Unilever, nós íamos desenvolver um produto que tirava o estresse. E, para mim, isso foi sensacional, porque a gente não sabe o que está por trás dos produtos e da ciência. Eu lembro que a empresa trouxe para a gente o que é o íons negativo. Os íons negativos, eles têm muito na natureza, principalmente cachoeira. Então, quando você mede, né, os íons negativos tem na natureza e na cidade muito pouco. E a gente queria desenvolver um produto que deixasse a pessoa mais relaxada, desestressada. Sabe qual um dos produtos de matéria-prima que poderíamos colocar era o sal grosso? Porque o sal grosso, ele tem uma carga de íons negativos enorme. Então, muitas vezes, a gente escuta, vovó, mamãe, fala alguma coisa, né? E a gente acha que é coisa de vó e nem presta atenção. Não, tem um fundamento científico, mas que nem todo mundo conhece. Então, para mim, trabalhar na área de inovação e marketing foi sensacional, porque desenvolver um produto, igual você está falando, olha, a gente tem produtos que vão te ajudar a relaxar. Pode ser falar assim, ai, que balela. Não é balela. É porque tem a parte científica por trás que a gente não sabe. Né? O alecrim, por exemplo, ele traz alegria. E a gente tem nos nossos produtos. Tá vendo? Então, é isso. É saber tirar da natureza. E pode ser que você fale assim, Maria, eu não sei o que tem na essência do alecrim que traz essa alegria para as pessoas. Né? Se for fazer uma parte científica, aí, né, igual a gente trabalhava com inovação, eles vão trazer, Maria, o sal grosso tem íons negativos. Mas não é todo mundo que vai trazer essa parte física para a gente, mas tem. Né? Então, eu fico muito feliz, Marina. É muito interessante você estar falando, porque você falou de duas coisas, acho que no processo de criação da marca. Primeiro que a gente resgatou, tanto eu como a Helena, foi um processo muito gostoso de fazer, da gente resgatar as nossas memórias das nossas avós, do que elas usavam. Sim. Então,
Era o Olha que alecrim, legal, a tá vendo? lavanda, a menta, Uhum. né? Assim, todos esses ativos que, no fundo, assim, a gente pensava, a vovó tinha no quintal de casa, e não sei o quê. Fazia um produto, né? Fazia alguma Fazia coisa? né, uma máscara, ou fazia um banho, algo Sim. assim. Mas a gente foi resgatar na nossa memória, por exemplo, a gente cresceu na Serra da Cantareira, na Ilhabela, no meio da Mata Atlântica. Então a gente Uhum. desenvolveu uma vela maravilhosa que é um cheiro de Mata Atlântica. Assim, Ai, que é como se legal. fosse aquele cheiro de mata molhada. Sim. A gente tem um spray, foi bem no começo da pandemia, que estava todo mundo muito... A gente fez um home spray que chama Alegria, que inclusive tem Que uma tem série alecrim. de ativos, Uhum. assim, óleos essenciais puros, então Sim. tem limão siciliano, bergamota, grapefruit, capim-limão, uma combinação dessa aromaterapia, né? Isso é super, assim, você vê que realmente isso traz uma energia para as pessoas, traz um brilho. É a gente se conectar com o que a gente sente para a gente resgatar a nossa essência, quem nós somos, o nosso brilho. Sim. E esses produtos podem ajudar. E eu confio muito no teu trabalho, sabe por quê? Porque eu te conheço, eu sei a tua trajetória, né? E eu lembro que lá na empresa, né, na multinacional, nós éramos as duas diferentes. E eu lembro que você saiu, foi para as tribos indígenas, né? E depois foi na parte de fotografia, né? Eu acho que a foto, ela traz a essência das pessoas. E você expôs em Barcelona, foi isso? É isso. Eu falei, gente, mas como a Marina pode ser tão multifuncional desse jeito, né? Ela multinacional, depois vai para a tribo indígena, expõe em Barcelona. E eu vejo que você traz tudo isso, sabe? Esse teu amor pela arte, pela natureza, trazendo num produto que é tua cara, viu? E da Helena também, E né? da Olha, Helena vocês duas. também. Então, e foi nós duas desde então, né? Desde Sim. aquele momento, a gente veio passando por esse processo de transformação, que é o que você fala, de achar o seu lugar no mundo. Sim. A gente, de alguma maneira, queria encontrar algo que a gente fizesse que trouxesse prazer. Acho que a satisfação, o prazer é um termômetro pra gente realmente falar, putz, eu tô no meu melhor lugar, né? Eu tô me sentindo bem, eu tô usando meu potencial. Então, a gente sempre buscou isso. Foi uma busca, um processo de conhecimento, um processo de encontros. Então, tudo isso que eu fiz nessa trajetória, né, nesse caminho para chegar até aqui, foi também, você vê, hoje eu estou muito mais preparada para criar uma marca que tem todo esse propósito, porque eu percorri esse caminho. E minha irmã, paralelamente, também No caminho o dela. caminho dela, mas também nessa busca. Agora eu vou te dizer uma questão da profissão, né? Por quê? Nós não estamos livres para escolher a nossa profissão. Normalmente a gente está honrando alguém. Até ontem meu irmão defendeu a tese de doutorado, né? E até postei lá nas redes falando que a minha avó, eu descobri no Natal agora, pela primeira vez, que a minha vovó estava no Japão e a professora dela falou assim, deixa ela ficar no Japão para ser professora aqui. E o meu bisavô falou assim, não, mulher tem que casar. Ele trouxe ela do Japão, fez miai, né, que é casamento arranjado, e ela acabou se casando aqui no Japão, no Brasil. E quando eu falei, vó, eu vou fazer magistério, vou ser sensei, ela ficou super feliz. E na minha família tem muitos professores. Eu entendi, meu irmão agora, né, doutor, parabéns, meu irmão, te amo. Se formou, né, professor também. O que acontece com isso? A gente não tem muita liberdade. A gente acaba tendo a profissão de algo que ficou lá atrás. Por quê? Porque o sistema familiar não admite missões não cumpridas. Então, vovó não pode ser professora, então deixa que eu vou deixar um monte de professor aqui, né, para resolver essa missão. E aí, quando você entende e sabe de onde que vem, fica mais leve. E eu comecei a contar essa historinha porque eu sei que o papai é advogado. Ó, tio, um beijo para você. Papai é advogado. E eu sei que a Helena é advogada também, não é isso? Também. Então, muitas vezes a gente acaba seguindo um padrão para honrar alguém. Normalmente, advogados eles querem trazer justiça para a família. Médicos querem salvar alguém, né? Muitos são professores, tiveram ancestrais que não sabiam ler e escrever. Então, quando você identifica, você vai continuar fazendo a mesma coisa, tá? Mas faz com leveza, né? E imagino agora que a Helena, ela possa, com a empresa de vocês, seguir o próprio destino com mais leveza. E toda essa parte contratual, toda essa parte regulatória, ela a que habilidade dela. cuida. Então, é bom ter uma advogada também Sim, como sócia. Mas sim, meu pai é advogado, ele trabalhou muitos anos como, não só tendo um escritório, então fala um pouco dessa raiz empreendedora que de alguma forma a gente também leva, né? Porque ele foi muito empreendedor na vida dele.
E, ao mesmo tempo, ele trabalhou com direitos humanos. Então, eu acho que é uma coisa que eu tô, assim, com essa história do filme, Ainda Estou Aqui, eu tô super orgulhosa. Verdade. Ele foi a pessoa que criou a Comissão da Verdade, né? Assim, desenvolveu o projeto. Sim. Né? Nessa época do governo. Ele, inclusive, foi advogado do Vladimir Herzog, que é mais ou menos parecida a história da Eunice Paiva hoje. Então, você vê que quando eu vi o filme, assim, eu chorei, assim, foi muito emocionante de ver a história dele, né? Sim. Porque ele fez tudo isso. Então, fez parte. Linda. É muito especial você ver que isso hoje, assim, é um trabalho que ele fez tantos anos e que, de alguma forma, esse legado ficou, né? Sim. Ai, linda. Obrigada por compartilhar. Não estava sabendo do detalhe do papai. Sim. Fiquei muito orgulhosa. Marina, eu vou chorar também. Não chora. Obrigada por estar presente aqui, por ter compartilhado tanta informação gostosa, tá? Sim. E que a sua empresa, né, tão profunda, possa transformar a vida de muitas pessoas, né, através do seu serviço, através do seu produto, tá bom? Obrigada, Má. Muita honra estar aqui com você. Bom, então, para você que quiser também trabalhar com essa questão sistêmica, eu vou deixar aqui os contatos no link. Entra no Instagram, Marie Relação Sistêmica, no YouTube, eu estou com vocês também. Então, você pode também trazer uma questão tua, profissional, relacionamento, né, familiar, que a gente vai olhar com muito carinho. E é uma forma de parar o padrão agora e deixar mais leve para gerações futuras. Obrigada, Marina. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Agora eu te vejo. Sou Marie, da Relação Sistêmica.